Olá, professor, tudo bem? Aqui quem fala é Arthur Germano. O grupo é composto por mim, o Bento e o Pedro. A gente não conseguiu achar um horário de maneira síncrona, então foi feito em partes, cada um gravou seu vídeo da sua casa. Posteriormente, tu vai ver que o Pedro gravou a parte de exemplos e o Bento a parte do JFlap. Tá bom? Inicialmente a gente vai falar da definição da máquina de Moore. Ela é uma máquina de estados finitos, onde consiste em um conjunto finito de estados e transições entre esses estados, onde a saída é determinada exclusivamente pelo estado atual da máquina, tá? Para ter uma ideia, assim, a diferença da máquina de Moore para a máquina de Mealy é que na máquina de Moore a saída depende apenas do estado atual, enquanto na máquina de Mealy a saída depende tanto do estado atual quanto da entrada atual, tá? Agora falando um pouco sobre a definição formal em si, ela é definida como uma cesta tupla, né? Uma tupla com 6 elementos, onde o primeiro elemento ali, o elemento S, é um conjunto finito de estados. O segundo elemento, o S0, é o estado inicial, né? É o elemento zero do conjunto. Então, é o estado inicial, onde a máquina começa a operação. Depois nós temos o sigma, que é aquele símbolo grego, que é o conjunto finito de símbolos de entrada, o alfabeto da entrada, e depois ali o lambda em maiúsculo é o alfabeto de saída, né, o conjunto finito de símbolos de saída. Depois nós temos o delta, se eu não me engano, que é a função de transição dos estados, onde ele mapeia o estado atual e um símbolo de entrada para o próximo estado, e por final é a função de saída, que é o lambda minúsculo, que ele mapeia cada estado para um símbolo de saída. Agora o Pedro vai trazer alguns exemplos. Agora, então, vamos a um exemplo prático do que seria a aplicação da máquina de Moore. No nosso exemplo, a gente vai estar utilizando o sistema de controle de um elevador. As máquinas de Moore, no geral, são comumente utilizadas em diversas áreas da computação, especialmente em sistemas que utilizam controle de estados, né? A gente utiliza agora, vai explicar um pouquinho dentro do contexto de um elevador, mas poderia ser também dentro de um contexto de trânsito com sinaleiras, por exemplo, né? Então, no nosso exemplo aqui, vamos imaginar que a gente está falando de um prédio com 3 andares. então, a gente tem o andar 1, o andar 2 e o andar 3. As entradas para esse sistema são justamente os botões de cada andar, que podem ser pressionados por alguém para chamar o elevador, tanto para se deslocar para cima como para baixo. E a saída da máquina também depende do estado atual do elevador, ou seja, em que andar ele está no momento, para que a saída seja o deslocamento até o andar desejado. Então, a gente vai ter justamente a definição formal desse exemplo em 3 tópicos, né? O primeiro deles é que a gente tem 3 estados, representando o andar em que o elevador está, o andar 1, o andar 2 e o andar 3. As entradas são os botões dos andares, de forma que o usuário pressione o botão para subir ou para descer. E as saídas são justamente o estado atual, dependem justamente do estado atual no qual o usuário se encontra, indicando em qual andar o elevador se encontra. Então, por exemplo, se o elevador estiver no segundo andar e a entrada for o terceiro, o elevador se moverá até o terceiro andar, sairá do segundo e irá até o terceiro andar. Em uma máquina de Moore, a saída é diretamente determinada então pelo estado atual e o elevador, então, se o elevador, como eu comentei, estiver no andar 1, ele não pode imediatamente responder a um botão do andar 3 sem passar primeiro pelo andar 2. Essa limitação é o que faz com que a máquina de Moore seja apropriada para modelar sistemas de controle de estados como de um elevador e, como eu comentei anteriormente, de uma sinaleira, por exemplo, também. E a conclusão que a gente chega com esse exemplo é que um controlador de elevador ilustra muito bem uma aplicação de forma clara da máquina de Moore, que serve muito bem para sistemas de mudanças de estados, como de elevadores e semáforos. Então, eu vou ficar com a parte de mostrar como é que funciona o JFlap para utilizar uma máquina de Moore. Então, a primeira coisa a se fazer é executar o JFlap. Eu estou usando um Mac, mas eu acredito que num Windows ou num Linux seria a mesma coisa, que é basicamente abrir com Java o JFlap. Uma vez que ele esteja aberto, a maneira mais simples é abrir no próprio modo máquina de Moore.
Agora, para exemplificar, eu vou fazer um bit notch, só para ele trocar o valor dos bits de uma sequência binária. Para fazer isso, esse botão ele cria os estados. Então, o primeiro estado, o Q0, ele vai entrar como vazio, não vai ter nenhuma resposta, justamente para ele poder inverter os bits. E eu já vou deixar discriminado que ele é o estado inicial. Depois disso, eu vou criar mais dois estados. O primeiro estado, o output vai ser 1, e o segundo estado, o output vai ser 0. E agora eu vou criar as passagens de estado. Então, de Q0 para Q1, se eu ler um bit 0, ele vai alterar para Q1. Quando ele estiver em Q1, se ele ler um bit 0, ele vai voltar para Q1 de novo. E se ele ler um bit 1, ele vai para Q2. A mesma coisa de Q0 para Q2. Se ele ler um bit 1, ele vai para Q2 e vai printar um 0, né? Se ele ler um bit 1 em Q2, ele vai voltar para Q2. E se ele ler um bit 0 em Q2, ele vai ir para Q1, que vai printar 1. Então, ele está alternando os bits. Por exemplo, outra funcionalidade, eu tenho um rollback aqui para voltar as alterações que eu fiz, e ele pode ir para frente também e voltar. Eu posso criar um novo estado, onde eu tenho o output desejado, que pode ser 1. Eu posso ligar ele com qualquer valor, e com esse botão eu posso deletar essas alterações que eu fiz. Então essas são as funcionalidades do JFlap. Para testar, ele tem um teste de não determinismo. A máquina de Moore é uma máquina determinística. Então, por exemplo, se eu tiver mais uma troca de estado com 1 aqui, depois da minha entrada, ele não vai saber o que fazer e ele vai acusar um não determinismo, porque esse estado ele não é determinístico. Então, eu tenho que fechar isso e cancelar essa mudança de estado. E para testar, eu posso testar múltiplas runs. Por exemplo, testando com 3 bits, eu tenho 000, 000, 000, 000, 001, 0010, 0011, 0011, 100, 101 e 111. Dessa forma ele vai retornar todos os resultados e dá para ver que ele está certo. Ele está fazendo a operação NOT, 000 se torna 111, 001 se torna 110, 010, 01. Existe outra forma de testar, que é por step. Então, eu posso testar um input de 000, por exemplo, e ele vai fazendo caso a caso. Então, primeiro ele foi para o estado Q1 e ele printou 1. Como é 0 de novo, ele repete o estado Q1, printa 1 de novo. Como é o estado 1, ele printa Q1 e é um estado válido. E é isto. Então, professor, para finalizar, aqui a gente traz as referências. A primeira referência é o Introduction to Automata Theory, Language and Computation, do John Hopcroft. Foi publicado em 2007 pela Pearson. É um livro clássico na teoria da computação que aborda de maneira abrangente o conceito de autômatos. A segunda referência é o livro Certain and Finite Automata Theory, do Zubikov, se eu conseguir falar certo. Ele foi publicado em 78 e é um texto fundamental que fala sobre as teorias e aplicações práticas dos autômatos finitos, o que inclui a máquina de Moore. E por último foi o Formal Languages, Automata and Enumeration Systems, Introduction to Combinational Words, de Michel Rigo. Foi publicado pela ISTE em 2014. Ele aborda esses mesmos temas, porém de uma maneira mais contemporânea, o que a gente acreditou que facilitou bastante no entendimento. Muito obrigado e uma boa noite.